Oi, gente, tudo bom? A receita de hoje tá deliciosa. Eu já vou logo avisando que é gordice, hein? Faz aí na sua casa. É um bolo de ameixa. Primeiro, a gente tem que começar fazendo o doce de ameixa. Eu coloquei 300 gramas de ameixa, uma xícara de açúcar e uma xícara de água numa panela. E aí, fui mexendo para misturar. Só um pouquinho mesmo para misturar e depois deixei lá no fogo. Esse doce precisa ser feito com ameixa sem caroço. Depois que o doce começar a ferver, você deixa mais uns 5 minutos, 5 a 10 minutos, até ficar um caldinho bem grossinho do açúcar. Ele vai ficar meio que desgrudando da panela sozinho. Quando tiver assim, você já pode desligar o fogo. E aí, vamos para a preparação do bolo. Em um recipiente, você vai primeiro bater as claras em neve. O ponto de neve é aquele que quando você levanta na colher, a clara, ela não cai. É sinal que já tá no ponto. Aí, você também reserva. Agora, em outro recipiente, você coloca os ovos, o açúcar, o óleo. E depois, é só bater até ficar uma massinha lisinha. Não precisa ser necessariamente na batedeira, pode ser na mão mesmo, que vai dar o mesmo efeito, o mesmo resultado. Depois que tiver essa massa aí lisinha, você vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Coloca um pouquinho, aí bate, mistura. Depois coloca mais um pouquinho e mistura. Vai ficar tipo uma farofa seca. Quando tiver assim, você vai colocar a metade do leite. E aí, vai misturar um pouquinho. E vai ficar uma massa pesada. E é nessa hora que você vai colocar o doce de ameixa para misturar na massa. Quando tiver essa massa bem pesada assim, você coloca o doce, mistura. E aí, quando tiver bem misturadinho o doce com a massa, vai ficar uma massa grossa, você coloca o restante do leite e bate. E aí, gente, fica uma massa bem escura por causa da ameixa e bastante consistente, não fica muito molinha não. Aí agora você vai botar as claras em neve que estavam reservadas e vai somente misturar com uma colher ou com uma espátula sem bater. Não precisa bater na batedeira nem na mão, é mexendo com o maior cuidado, só misturando mesmo, de baixo para cima. Eu usei uma farinha de trigo já com fermento, mas se você for usar uma farinha de trigo que não tiver fermento, essa é a hora de colocar uma colher de sopa de fermento e só misturar também. E então, depois é só colocar em uma forma untada com margarina ou manteiga e farinha de trigo e levar para o forno.